Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como você faz citações diretas no seu TCC de maneira muito simples. Peço que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Então vamos lá. De acordo com as normas atualizadas da ABNT, nós temos duas possibilidades para fazer citações diretas. Se essa citação direta tiver até 3 linhas, o formato é um. Se tiver mais que 3 linhas, o formato é outro. Então vamos dar uma olhada nos dois. A primeira delas é com até 3 linhas. Se a citação direta sua ocupar no máximo 3 linhas do seu texto, é esse o modelo que você vai usar. Lembrando, o que é uma citação direta? É sempre que você copia um trecho igualzinho tá no material que você leu. Ou seja, você vai copiar um trecho de um parágrafo que está num capítulo de livro ou num artigo científico, etc. Essa é a citação direta, uma cópia literal do que está lá. Então, se essa citação ocupar até 3 linhas do seu texto, você vai colocá-la em meio ao texto de parágrafo normal, ou seja, você não vai fazer nenhuma formatação especial por isso. Você vai colocar o texto no meio do parágrafo normalmente, que é esse trecho que está selecionado aqui, e vejam, a gente vai abrir esse trecho com aspas e fechar com aspas. Então, dentro das aspas vai todo o texto que você copiou da fonte original. Tá? No meio do seu parágrafo. E veja, a gente, claro, deve citar o autor aqui. Para citar o autor, eu tenho dois exemplos aqui. Tá? No primeiro caso, eu cito o autor no texto. Então, o autocrítico é definido por Skinner, que é o autor. Aí eu coloco aqui o ano e a página. É obrigatório colocar também a página de onde você tirou no material original, no artigo ou do capítulo de livro que você estava copiando. Tá? E aí, só essas informações vão entre parênteses, porque eu coloquei o autor como fazendo parte do texto do parágrafo. Tá? E aí, aqui eu abro aspas para indicar para o leitor que essa foi a parte copiada. Tá? Uma outra possibilidade é eu não citar o autor no meio do texto e citar ao final da parte copiada, que é o segundo exemplo aqui. Então, veja bem, eu abro aspas aqui, ó, que é a parte que eu copio, e como eu não tinha citado antes, eu coloco o autor aqui no final. Nesse caso, vai tudo entre parênteses, por isso que o autor está todo em letras maiúsculas, tá? Que essa é a norma da ABNT. Quando vai entre parênteses, esse é o formato que a gente deve adotar. Tá? E vejam que além do ano eu coloco aqui também a página, porque é obrigatório eu colocar a página quando se trata de uma citação direta. Tá? Então esse é o modelo quando essa citação ocupa até 3 linhas do seu texto. Agora, pessoal, quando a citação direta ocupa 4 linhas ou mais do seu texto, é necessário fazer num modelo diferente. E aí eu vou mostrar como fazer esse modelo aqui. Eu vou dar 2 exemplos possíveis aqui. Esse primeiro parágrafo aqui é o meu parágrafo normal do meu texto, que já está na formatação correta. Aliás, se você não souber como fazer essa formatação, tenho outros vídeos aqui no meu canal ensinando a formatar o trabalho como um todo. Tá? Esse aqui é o parágrafo normal que eu escrevi com as minhas palavras. Tá? Vejam que na última frase eu faço uma abertura para incluir uma citação direta depois. Então, aqui no capítulo tal, o autor discute sobre a composição de respostas verbais e seus efeitos, apontando que um falante, e aqui entraria a parte que eu copiei do texto original, que é essa daqui. Tá? Essa é a parte que é a citação direta. Então, seria uma continuidade, apontando que um falante, não apenas, etc. Tá? Continua aqui. Então, esse trecho eu copiei. Nesse caso, eu não vou colocar aspas. Por quê? Quando tem 4 linhas ou mais, eu devo fazer uma formatação diferente que já indica para o leitor que se trata de uma citação. Então, vamos fazer essa formatação. Seleciona todo o trecho que você copiou do livro original, coloque a referência aqui já no final, depois do ponto, tá? Só dá um espaço depois do ponto, em letras maiúsculas, porque vai tudo entre parênteses. Não se esqueça da página aqui, tá? Selecionou tudo? Vamos lá então. A fonte dessa parte tem que ser menor do que a do texto. Então aqui eu estou utilizando fonte 12, eu vou passar esse trecho aqui copiado para a fonte 11. Vamos lá então, aqui na caixa de fonte, seleciona 11. Pronto, agora vamos formatar o parágrafo. Com o trecho ainda selecionado, vem aqui em parágrafo, clica nessa setinha aqui do canto. Vamos lá. O alinhamento do texto deve ser justificado. Aqui já está, mas
certifique-se de que você clicou aí também para ficar dessa maneira. O recuo à esquerda deve ser de 4 centímetros. Então você pode clicar aqui, segurar o botão apertado, arrastar o mouse, que vai selecionar tudo, e apertar 4. Pronto, essa parte já está correta. Agora, o espaçamento entre linhas deve ser simples, não deve ser de 1,5. Vem aqui em espaçamento simples, tá? E pode ser que você tivesse um recuo de parágrafo aí nesse recuo especial pode ter alguma coisa marcada. Certifique-se de que aqui em especial está nenhum. Às vezes pode ser que você já tenha aí primeira linha, se é a configuração do parágrafo acima. Clica aqui em nenhum, tá? Dê OK, pronto. Já está formatado da maneira correta. Então veja bem, a citação direta, que é a parte que eu copiei, nesse caso porque ela tem 4 linhas ou mais, vai num bloco à parte, em fonte menor, com espaçamento menor, tá? E não vai aspas nessa parte, ok? Vou dar um segundo exemplo de citação direta com 4 linhas ou mais. Eu posso, se quiser, colocar a citação do autor no meu texto de parágrafo e não colocar ao final do trecho copiado. Então é simplesmente uma questão de estilo na escrita. A depender do que você está falando, é mais fácil você colocar o autor primeiro e já abrir a possibilidade para a citação. Em outros casos é melhor colocar depois. Então eu estou deixando esses dois exemplos para o caso de você precisar de um ou de outro. Então vejam aqui, eu estou falando sobre o autor no parágrafo, então vai sem parênteses aqui ainda, sem ser maiúsculas as letras, né? Hübner et al. São os autores, o ano e a página já estão aqui, e vejam que aqui eu termino com 2 pontos. Por que eu termino com 2 pontos esse e não o outro? Porque nesse caso a frase que vem em seguida não é uma continuação, tá? Aqui eu estou falando de uma definição, por exemplo. Então, apresentam uma definição do conceito tal, 2 pontos. E aí, como não tem uma continuidade direta, os 2 pontos aqui tornam o texto mais fluido, fica melhor para o leitor entender, tá? E como eu já citei aqui em cima o autor, o ano e a página, eu não coloco aqui ao final, tá? Você pode usar os 2 tipos de citação, lembrando que se tiver 4 linhas ou mais, como é o caso aqui, é feita a formatação que eu acabei de ensinar, tá? Por hoje é isso, pessoal. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.